Olá! O Diversidade veio até a Igreja São João Batista, a igreja mais antiga de Caratinga, para falar sobre patrimônio cultural. Caratinga tem atualmente 170 anos e 13 bens materiais tombados como patrimônio cultural. Existem também 2 bens imateriais que também são registrados: o Coral São João Batista e a Banda Santa Cecília. Mas afinal de contas, você sabe o que é patrimônio cultural? Olha, patrimônio cultural é um conjunto de bens culturais que uma cidade tem, né, que um determinado local tem, que tem um valor histórico, tem um valor arquitetônico, tem um símbolo, né? Significa que tem um simbolismo para a cidade. Ou seja, ele agrega, né, vários conteúdos. Então, assim, às vezes um bem cultural, ele tem uma arquitetura simples, mas ao mesmo tempo ele tem um valor histórico muito grande. Então, não se tomba, né, não se preserva um bem só pela majestosidade dele, pela beleza dele. Nem sempre é isso. Na maioria das vezes é mais mesmo pelo valor histórico. O patrimônio, ele não são só bens imóveis, que no caso de construções. Tem também bens móveis, né, que pode ser uma imagem, uma peça que tem um determinado valor histórico para a cidade. E tem também os bens imateriais, que são as manifestações culturais que têm valor histórico e cultural para uma sociedade. A partir do momento que decide por um tombamento, é feito um decreto, onde decreta o tombamento desse bem, que pode ser tanto móvel, quanto imóvel, quanto bem imaterial. E assim sendo, assim tombado, esse bem ele fica protegido por lei, né, não podendo sofrer nenhuma alteração, sem passar pelo Conselho de Patrimônio Cultural, que é um conselho formado por uma equipe de pessoas que têm um conhecimento técnico, né, que são engenheiros, são historiadores, são arquitetos e pessoas da comunidade em geral, né, que têm um certo sentimento de pertencimento ao nosso bem cultural. Mas é claro que tem algumas intervenções que necessitam ser feitas. É por isso que tem que passar pelo conselho, porque esse conselho é que vai analisar realmente o que pode, o que não pode, a melhor maneira que pode ser feita, né, essa intervenção, para que não descaracterize o bem. É muito importante deixar claro que o bem tombado, ele é de responsabilidade do proprietário. Ele não perde o direito de propriedade, tombando, porque às vezes muita gente pensa assim, tombou, então deixou de ser daquela pessoa e passou a ser do município. Nada disso. O bem tombado, ele continua sendo do proprietário, tá? Ele não perde o direito de propriedade, não. Porém, tem que passar pelo conselho quando for fazer alguma alteração. O uso desse bem também, ao ser tombado, ele pode ser usado da forma que o proprietário tiver interesse em usar, desde que não seja um uso que vai descaracterizar o bem ou que vai danificar. A questão da verba, que é o fundo, né, o Fundo Municipal do Patrimônio Cultural, ele, na verdade, assim, é um valor pouco em relação ao tanto de bem tombado que Caratinga tem. Então, a gente tem prioridades para qual bem que está necessitando mais, entendeu? Então, vai ser destinado para esse bem. E, na verdade, bens particulares em Caratinga são poucos tombados, mas é bem do município mesmo, né? Ou de cessão para o município. Então, às vezes fica até mais fácil. Então, essa verba é destinada, é feito um planejamento desse dinheiro que vem, que não é muito, tá? É feito um planejamento anual para o uso. A gente tem uma frase, um chavão na história que diz que quando a gente não conhece o passado, a gente está correndo o risco de repetir os erros no futuro. Quando você cria a ideia de um patrimônio, que você cria a ideia de que você pertence àquele lugar, esse sentimento de pertencimento é muito importante. Nós temos um problema sério com o vandalismo nos bens tombados, porque nós não nos sentimos pertencentes àquele lugar. E Caratinga tem uma história riquíssima, né? Uma história centenária, um município que já teve a visita de vários presidentes devido à importância, ao seu tamanho. E aqui é um local que a cidade deveria vir sempre,
não é, tem essa possibilidade de visita para conhecer um pouco da sua história, conhecer um pouco de uma época que Caratinga tinha uma importância política e cultural que ia desde Manhuaçu até Valadares. Cada parte dessa igreja conta um pouco da história de Caratinga. Ela foi construída em 1867 com materiais e mão de obra fornecidos pela própria comunidade. Ela é o equipamento histórico mais importante da nossa cidade. É o primeiro equipamento religioso, né? Segundo uma fonte de 1911, ela foi feita a celebração em 1867, é um jornal popular, e esse jornal conta que foi o esforço de 3 pessoas, o capitão Davi, que era o nome mais importante da época, o Antônio Caetano do Nascimento, que era filho do fundador, né, e portanto dono de grande parte das terras, e o Joaquim José Ribeiro, que inclusive está ligado à fundação do Inhapim. E aqui era o local de início, que era o centro da cidade, não é? Até a expansão que vai ocorrer principalmente a partir de 1880, 90, né? E aí se estende pelo resto da história da cidade. Esses 3 pessoas, mais o padre Maximiano, que é o que vai fazer a primeira missa nesse local, fundam a igreja. Era um largo bastante plano, não é? E que serviu durante muitos anos como principal local da celebração religiosa da época, em uma época em que só existia a Igreja Católica. Foi construída uma igreja ao lado da catedral, né, que era, inclusive, a gente sabe bem as definições da metragem, porque o Lázaro Duval, um historiador que na década de 40 escreveu, né, o melhor livro sobre a história de Caratinga, ele relata como foi a construção dessa igreja, que começou por volta de 1880, e em 1930 foi inaugurada a catedral como nós conhecemos hoje. Até esse período aqui era o centro das atividades religiosas. Ela tornou-se patrimônio, até então ela era capela, depois teve um tempo também que foi usada muito para velório, né? E depois que foi feito o tombamento, o Conselho Municipal daquela época decidiu em não mais usar como um espaço para velório, uma vez que por ser uma igreja muito antiga, danificava muito bem, porque ela não comporta, né, muita gente, não comporta assim, esse uso frequente. Então foi aí que o conselho da época decidiu em não mais usar como capela velório e a catedral doou um acervo, né, que pertencia ao Museu da Catedral. A gente até chama aqui de segunda unidade do museu, porque as peças vieram de lá para cá e hoje tem um pequeno museu, né, singelo, de algumas peças sacras. Mas é um lugar que tem um valor histórico muito grande, tanto o imóvel quanto as peças. As peças são todas inventariadas, que quando é inventariada, ela também está protegida por lei. Então todas as peças que estão aqui dentro, elas são inventariadas e que possuem um valor histórico muito grande, né, para a cidade de Caratinga. Fica aberta a visitação durante todo o dia, tem uma pessoa que fica, né, que sempre está aqui, mas se quiser vir um grupo, por exemplo, de escola, faculdade ou qualquer grupo de pessoas que quiser vir conhecer, mas se quiser também conhecer com a visita orientada, pode me procurar lá no Departamento de Patrimônio Cultural, que fica ali ao lado da Caixa Econômica Federal, e fazer uma agenda que eu tenho o prazer de vir aqui com os alunos ou com qualquer grupo de interessado para fazer uma visita orientada. Até sugiro que seja assim, que as escolas poderiam mais, né, se interessar em trazer os alunos, porque é parte da nossa história. A gente aqui no Diversidade respeita e valoriza a história da nossa região e convida você a fazer o mesmo. Um abraço, até semana que vem!